Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nas suas casas, se cuidando, usando máscara direitinho, lavando bem as mãos, lavando o pacote de bolacha quando chega no mercado, né? Entre outras coisas, que é importante em se cuidar. Vamos continuando com o nosso assunto sobre a escola de Frankfurt, né? Na verdade, a gente falou um pouquinho na aula passada sobre um conceito muito caro para a escola de Frankfurt, que é o conceito de indústria cultural. Então, nós, né, vimos nas nossas duas últimas aulas essas relações, comunicação, meios de comunicação, mídia e a influência que isso tem na nossa vida. Muitas pessoas falaram que estão vendo agora a novela O Clone, né? Do feedback que eu tive que estão vendo agora a novela O Clone, eu comentei da novela O Clone. Muitas pessoas não conhecem O Maluco no Pedaço, que eu comentei na aula passada. Outras pessoas disseram que realmente é a melhor série daquelas que eu apresentei. Enfim, entre outras coisas. Eu espero também que vocês tenham gostado da recomendação de filme que eu deixei pra vocês, né? Que é o The Wall, do Pink Floyd. Ahn, Dá pra ver no YouTube. Um aluno me falou que tem o filme inteiro no YouTube. E venham para o próximo plantão pra gente conversar um pouquinho sobre as impressões que vocês tiveram desse filme, enfim, entre outras coisas. Esse momento reflexivo, né, galera? Bom, vamos lá então. O nosso assunto da vez se refere ao módulo 44, capítulo 15. E a gente fala então sobre o surgimento da Escola de Frankfurt. Hoje vai ser uma aula que a gente vai passar mais por esses aspectos históricos e também teóricos mesmo, né? E as influências intelectuais que esses filósofos terão e que eles vão deixar também, né? O legado deixado por eles pra gente, tá bom? Bom, nós temos, na verdade, esse comportamento de escolas filosóficas, ele surge vez ou outra, é comum. A gente viu o Círculo de Viena, que, assim como a Escola de Frankfurt, vai ser um grupo de filósofos, um grupo de intelectuais, que vai estar pensando sobre alguma determinada temática, e o mesmo se dá aqui, então, na Escola de Frankfurt, certo? Bom, né, então outra vertente importante da filosofia contemporânea, ela nasceu em Frankfurt, que é o Instituto de Pesquisa Social, ou, né, a famosa Escola de Frankfurt. Nós temos alguns nomes, né, nessa primeira geração. Provavelmente vocês conhecem muitos desses nomes aqui. Alguns a gente fala mais do que outros, né? Alguns a gente acaba falando mais se a gente se aprofunda em alguns aspectos da Escola de Frankfurt. E a gente tem mais gerações e mais filósofos ilustres, né, que vão surgindo, enfim, né, deixando seus legados. Então, tem o Max Horkheimer, o Theodor Adorno, o Herbert Marcuse, o Walter Benjamin, Erich Fromm e o Friedrich Pollock, certo? Não sei se estou falando certo o nome, né, gente? Tem uns que a gente ouve falar menos, então, portanto, a gente não acerta tanto. O Marcuse, eu chamo de Marcuse, mas eu já vi muita gente chamando de Marcuse, então vocês chamam como vocês quiserem, tá bom? Tá, vamos lá. Esses intelectuais, então, né, eles vão ter uma base referencial para os seus estudos, para suas pesquisas, que vai ser uma base marxista, né? A gente costuma dizer que tudo aquilo que é direto do Marx, vem direto da fonte, que os temas tratados por Marx, a gente vai falar que são marxianos, né? Vão vir direto assim dele. Agora, aquilo que outros teóricos vão utilizar a base de Marx, a base dialética materialista do Marx, para desenvolver, como Paulo Freire faz, como os pensadores da Escola de Frankfurt fazem, como Angela Davis faz, por exemplo, é sempre então um pensamento que ele é então marxista, ele tem influências de Marx, né? Ele não é necessariamente uma temática que o Marx se aprofundou. O Marx se aprofunda mais sobre o assunto acerca do trabalho, por exemplo, né? O trabalho é uma preocupação de Marx, as questões de produção são uma preocupação para Marx. Ele vai falar de algumas outras coisinhas, mas o foco principal é a questão do trabalho. Enquanto aqui a gente vai ver várias situações, né, com compreensão de ideologia e tal, vai surgir aqui na Escola de Frankfurt, mas assim, vão ser teorias que vão um pouco além daquilo que o Marx escreveu. Então, portanto, nós vamos dizer que são teorias marxistas. Então, eles vão utilizar um referencial, né, marxista, incorporando alguns elementos de psicologia social e de psicanálise, né? Essa filosofia que vai pensar o social,
que vai pensar o psicológico, né, dos indivíduos, que vai fazer pesquisas de campo. É raro a filosofia fazer pesquisa de campo. É raro, é raríssimo, porque a gente tem uma tendência na filosofia a ficar muito na base teórica, muito na base metafísica e não de fazer pesquisa de campo realmente, não de, enfim, e aqui a gente tem, né, nesse instituto de pesquisas, essa característica de pesquisa de campo, de observar contexto, né, e que vai ser bem característico da escola de Frankfurt. Só vocês identificarem, né, que é legal a gente identificar a fotinho, esse aqui é o menino Adorno e esse aqui é o menino Horkheimer, tá bom? Bom, né? É aquela coisa, né? Quando a gente tem uma dupla, um amigo que sempre faz trabalho em dupla com a gente. Essa vibe é a Dona Horkheimer. Aquelas duplas que a gente. O professor começa a falar trabalho em, aí tu já olha pra pessoa na sala que é a tua dupla de todos os trabalhos. Saudades de passar trabalhos. Bom, então os estudos da psicologia social foram importantes para que aqueles pensadores pudessem refletir então em duas direções sobre o capitalismo, né, que é o grande objeto deles, vocês já devem ter reparado pelas aulas passadas, e mais precisamente sobre a noção de sociedade de massa, sobre essa sociedade de consumo, enfim. Então a primeira direção dizia respeito ao estudo do fenômeno totalitário, mais precisamente a compreensão dos meios de comunicação, deixa eu sair da frente para não atrapalhar ninguém, nem eu mesma, né? Mais precisamente a compreensão do uso dos meios de comunicação, de propaganda, para em uma sociedade de massa garantir o pleno exercício do poder, como exemplificam, né, a experiência fascista e nazista. E a outra direção, então, né, a ser analisada, ela se voltava ao problema do consumismo na sociedade de massa, também evidenciando a questão dos meios de comunicação, né, do que foi denominado de indústria cultural, que a gente comentou na aula passada. Assim, o uso dos meios de comunicação para convencer as pessoas a defender determinadas ideias que serão prejudiciais para elas, por exemplo, né? Essa tomada de poder que vai se dar desses instrumentos de convencimento, né? Então, a gente já discutiu, em certa medida, os efeitos dos meios de comunicação, das mídias sobre as nossas ideias, né? Políticas nesse aspecto aqui dessa primeira direção, quanto também do nosso comportamento, do nosso consumo, das nossas escolhas, que vão estar normalmente condicionadas a esses acessos, digamos assim, que a gente vai ter, beleza? Bom, outra questão, né, que a gente pode dizer, e que vai estar embrincada com toda essa problemática que a gente falou anteriormente, é a teoria crítica, né, que se funda na escola de Frankfurt, essa noção de razão crítica, né, a crítica à razão tradicional, a crítica à teoria tradicional. Principalmente aquela teoria defendida, né, arduamente pelos iluministas, né, por toda uma filosofia que valoriza muito a razão, que valoriza muito o domínio do ser humano sobre a natureza e, por sua vez, sobre tudo aquilo que também pertence à natureza do ser humano, né? Então, a teoria crítica, né, da escola de Frankfurt, ela vem a ter um olhar crítico, né, e é por isso esse nome, olhar crítico sobre a teoria, sobre a razão tradicional, a razão instrumental, que era fortalecida, reverenciada desde o iluminismo, mas que na verdade transformava o ser humano num objeto. Parecia que ele objetificava as coisas, mas ele mesmo, por sua vez, era objetificado. Bom, o pensamento da escola de Frankfurt, né, colocou em questão os postulados das teorias positivistas, principalmente, consideradas, né, pelos seus integrantes como tradicionais, e teria apenas, né, elaborado uma ideia de razão instrumental, desprovida de senso crítico. Uma ideia, né, onde eu utilizo as coisas como ferramenta, onde eu observo a natureza enquanto uma matéria-prima para mim, né, sempre, o tempo todo. E tudo isso sempre em nome de um progresso, né? Então, são esses pontos aqui que são elencados e percebidos pela escola de Frankfurt quando vai observar através dessa teoria crítica, né? Então, pois não contemplava as contradições inerentes aos fenômenos estudados, principalmente no que concernia aos estudos sobre a sociedade. Essa razão instrumental, de acordo com os filósofos de Frankfurt, teria nascido, né, na época moderna e assumido um caráter de uma predominância à época então da Ilustração. Quando a gente fala Ilustração e Iluminismo, daí no mesmo. Então, essa razão que ela serve como um instrumento de dominação, como um instrumento em nome de um progresso,
mas que ela não faz reflexões críticas sobre o processo dela. Sabe quando a gente dá passos à frente sem reflexões? Eu acho bem interessante quando a gente fala da inserção de tecnologias, por exemplo. Todo mundo fala, né, das tecnologias, inserir tecnologias, eu me adapto à tecnologia isso, tecnologia aquilo, blá, 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 blá. Enfim, em todos esses aspectos. Eu assisti uma live esses dias de uma amiga que ela falava, ela era de administração, e ela falava umas coisas, né, com relação a isso. E como as relações, elas já mudaram, e vão mudar mais ainda, e um pouco que esse momento que a gente vive da quarentena, da pandemia, da série de lives que a gente vê, das séries de videochamadas que a gente tem, entre outras coisas, no trabalho home office, tá, vai mudar de fato, mais ainda as relações, vai tornar muito mais realmente essa questão do tecnológico, né, entrou nas nossas vidas e vai causar um impacto, não vai sair tão facilmente, enfim, entre outras coisas. Porém, contudo, todavia, ela falou uma coisa que eu fiquei muito reflexiva, eu fiquei reflexiva uns dias, ainda estou reflexiva e vou lançar essa reflexão para vocês. Ela falou o seguinte, que ela acredita muito que num pós-pandemia, numa vida pós-pandemia, que a gente, né, quase trabalha como uma utopia, assim, uma pós-pandemia, nós vamos nos encontrar com os amigos para assistir live. Né? Essa coisa das lives não vai acabar. Essa coisa. Várias coisas não vão acabar, mas eu achei muito interessante, porque eu tava pensando muito no sentido contrário. Eu tava pensando muito que as relações pessoais elas vão se tornar mais importantes que as relações virtuais, tecnológicas, porque a gente está sentindo falta disso. Mas é muito complexo toda essa relação. O que acontece? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu não vou trazer uma resposta exata do qual que vai ser o nosso sentimento no pós-pandemia com relação às tecnologias. Ou a inserção das tecnologias, como é que vai modificar o nosso mercado de trabalho, como é que vai modificar nossas relações se eu não falo mais com o atendente no caixa do supermercado, eu tenho um totem com quem eu me comunico e faço a compra e tal. Mas assim, qual que é o ponto que eu quero trazer a escola de Frankfurt aqui? Eu vou ter esse desenvolvimento, eu vou ter esse progresso, mas eu preciso refletir sobre ele. Os impactos que ele tem no ser humano. Porque o ser humano, ele é um ser muito mais complexo do que essa razão instrumental que foi super reverenciada, enfim, no iluminismo, com o positivismo, com essa ideia realmente de servir a alguma coisa, de dominar alguma coisa. Então, assim, é incrível, né, a gente vê dois caminhos. E que normalmente nos plantões, quando a gente conversa, eu trago isso pra vocês, vocês trazem isso pra mim, enfim. Que a gente não necessariamente precisa ser um Bauman, achar que tá tudo líquido e que, enfim, né, que as coisas não têm mais necessariamente tanto valor. Mas também não precisa também estar um Giddens, né, que daí é um outro sociólogo que vai dizendo então, de que na verdade, vamos supor, né, com relação aos relacionamentos, que os relacionamentos líquidos, eles na verdade não são líquidos, e sim que por conta da emancipação feminina as pessoas conseguem, né, trocar, de sair de um relacionamento que era ruim mais facilmente, não tem aquela coisa, aquela cobrança de permanecer num relacionamento que não era bom, enfim, entre outras coisas. Então, o que acontece? É preciso que a gente tenha esse olhar crítico, essa razão crítica pelas coisas. E não apenas olhar tudo como puro e simplesmente desenvolvimento, por desenvolvimento, por instrumentalizar as coisas, por utilizar as coisas e observar ela para um ponto mais crítico. Então, a razão vai passar sobre um pente fino aqui na escola de Frankfurt, certo? Eu espero que a minha aula não seja enorme, já está com 14 minutos, tem bastante coisa. Bom, o que acontece, né? De onde é que vem esse pensamento? Eu posso ver que na modernidade, quando Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, fala que saber é poder, ele está dizendo que esse saber é poder, eu tenho poder sobre os indivíduos, eu tenho poder sobre a natureza, eu tenho controle sobre, eu tento ter controle sobre praticamente tudo. E quando eu não tenho controle, bate desespero. É o que a gente, às vezes, bate desespero por a gente não encontrar uma plena solução nas coisas que a gente vê à nossa volta no atual momento, né? Então, assim, porque muitas coisas estão para além da nossa ossada de realização, por exemplo.
Então, assim, essa noção do saber é poder é a noção que traz essa ideia de uma teoria que ela é tradicional e de uma razão que ela é instrumento e que ela não é crítica, né? Uma razão que ela não está fazendo o sapere aude lá que propôs o Kant. Ah, eu estou usando pensar por si próprio, eu estou refletindo. Não, ela está servindo, né, de meio, de material, de instrumento para transformar essa natureza em algo, né, de meu domínio. E eu tenho essas relações normalmente de dominação com as coisas, com as pessoas, com o mundo como um todo. Então, para os intelectuais de Frankfurt, a tradição do século das luzes afirmou a crença na capacidade humana de domínio sobre a natureza, instituindo, né, uma razão funcional, científica e matematizante, aquela relação com tudo, como se as coisas existem para servir o ser humano e não existem por si só, e não existem por si próprias, né? O ser humano ele quer ter mais sentido na sua vida do que a barata, por exemplo. E ele acha que muitas vezes a barata existe para incomodá-lo. E assim, quem que avisa pro ser humano que não é tudo isso? Bom, a iluminação, né, o esclarecimento, o iluminismo, né? Definia-se como oposição à magia, como oposição à superstição, né? Propõe a destruição dos mitos e a garantia da imaginação humana, todo o suporte, né, do saber. Saber nesse sentido, então, era poder sobre o mundo, poder sobre a natureza, poder sobre o próprio ser humano, porque ele se nega enquanto ser que está presente na natureza, que ele é natureza, que ele tem natureza, né? Porque até as coisas mais naturais que a gente faz de uma maneira cultural, social, institucionalizada, enfim. Bom, outro ponto que aí a gente pensa a razão porque sempre que a gente fala de razão e a gente fala, eu tenho razão, é como se eu estivesse fazendo certo, como se eu estivesse fazendo bem, né? E não necessariamente é isso. A gente olha muito a maldade como algo irracional, e aí fala que quando acontece uma maldade é uma coisa desumana, sendo que o ser humano é aquele que é capaz de fazer a maldade. É sobre o ser humano que eu posso afirmar que ele faz a maldade. Então, se uma barata, ela vem e pousa na minha cara, uma barata voadora, por mais que eu xingue ela não está fazendo isso com o intuito de necessariamente me incomodar, me fazer um mal, me estressar ou qualquer coisa do tipo. E sim, porque ela é uma barata, né, gente? Eu não tenho muito como falar com a mentalidade de uma barata. Mas eu tenho como falar que o ser humano, ele vai lá e ele faz todo um esquema, um processo racional de dominação sobre o outro, de convencimento sobre o outro. Eu posso falar que o Eichmann, por exemplo, do Eichmann em Jerusalém, lá do filme da Hannah Arendt, para quem já assistiu, era um cara incapaz de pensar, como diz a Hannah Arendt, né, que ele só simplesmente cumpria ordens. Mas eu não posso afirmar que o mesmo se dava com o seu chefe, né? Porque o seu chefe, que no caso era Adolf Hitler, tinha, sim, uma série de argumentos para defender aquilo que fazia. Normalmente as pessoas, elas fazem as coisas com uma série de argumentos. Elas não fazem as coisas assim, simplesmente. E é isso que a escola de Frankfurt quer nos apresentar, que a razão não é de toda boa. Ter razão não significa uma bondade, porque a razão ela pode não ser crítica, ela pode ser instrumental e ela pode fazer a dominação da natureza e também dos seres humanos. Então eu vou ter basicamente esse tipo de compreensão, né? Por exemplo, a minha cachorrinha, minha cachorrona, na verdade que ela é grande, ela matou uma calopsita já faz alguns anos, que é de alguém aqui da vizinhança, mas os meus vizinhos não entendiam muito bem isso. Porque eles achavam que é maldade do bicho, e aí já queriam, né, envenenar, sei lá, e a gente ficou bastante preocupado durante bastante tempo. Mas, a gente vai fazer o quê, né, com a cachorra, né, gente, com a cadela. Eu gosto mais da palavra cachorra do que de cadela. Mas, enfim, é tudo isso, né, pessoal? Então, assim, muitas vezes a gente acha que a maldade ela é uma coisa animalesca, inclusive a gente tira das pessoas maldosas a sua humanidade, falando que é desumana, ou tratando como um animal, como uma fera, como um bicho, mas na verdade quem mais matuta a maldade é o ser humano, né? Eu nunca vi outros animais sufocando, só os seres humanos mesmo. Bom, o que a gente está salientando aqui é que é importante a gente reparar o que há de negativo na humanidade. A humanidade ela não é de toda boa, né? A gente tem que saber
muitas vezes, que falar de esperteza, uma pessoa que ela é esperta, uma pessoa que ela é inteligente, não significa que ela vai utilizar esses seus aspectos de saber manusear uma determinada coisa, de saber como funciona um determinado sistema, para necessariamente uma coisa que seja boa, útil, sirva às outras pessoas, emancipe as pessoas, sei lá, faça o bem de alguma maneira. Então, nem sempre é assim, né, pessoal? Eu não tinha muita imagem para colocar, por isso que eu botei essa imagem, né, do menino aí tomando banho na banheira de Nutella. Outra coisa é uma crítica também à ciência, né? Não que a ciência seja algo ruim, mas é que ela pode ser utilizada para algo ruim, e isso que é perigoso, entendeu? Então, assim, a ciência por si só, ela não é boa, eu preciso fazer um uso dela. É como se, assim, eu tenho a razão, mas eu preciso saber se eu vou usar essa minha razão para o bem ou para, né, não usar para o bem. Então, por isso que a ciência por si só, ela pode desenvolver coisas que ela venha a destruir a própria humanidade. Então, portanto, né, as coisas elas não se dão sozinhas. Então, por isso que é preciso observar qual que é o uso que o ser humano faz da ciência, né? Então, é esse olhar crítico que vai ser lançado aqui. Então, a teoria crítica, então, ela questionava esse fetichismo do saber, né? Parecido com aquela ideia de fetichismo da mercadoria que a gente tem em Marx, né? Então, expresso na teoria tradicional a racionalidade burocrática e impessoal do mundo burguês e, em última instância, né, levava ao totalitarismo e à coisificação do homem no consumo, porque ele, ao mesmo tempo, ele consome nessa sociedade de consumo e ele é consumido, né? Ele é o tempo todo consumido, né? Pensem, quando ano passado eu ficava pensando muito sobre quando eu ia comprar algum negócio, eu sempre pensava quantas aulas eu tinha que dar pra pagar aquele negócio ali. Aí eu tirava por ali, não, dá de boa, não tá de boa também. Enfim, fazia um cálculo mais ou menos por aí. E na verdade, não é só eu que faço isso. Vários professores fazem isso. Quando vão comprar um negócio, pensam: bom, quantas aulas eu tenho que dar para pagar tal coisa? E essas aulas são algumas horas, e essas horas são algumas horas da nossa vida. E assim vai, isso não é só com o meu trabalho, isso é com o trabalho de todas as pessoas. Porque se a gente for parar pra pensar, calcular quanto que a gente recebe, com as horas trabalhadas, né? E aí depois ver o que a gente consome, muitas vezes a gente vive o consumo, né? Na verdade, a gente é consumido para poder ter as coisas. E tem a falsa sensação de que a gente tem as coisas, mas as coisas nos têm. Ixi, doideira. Bom, então deve-se entender que a teoria crítica frankfurtiana se coloca como uma alternativa transformadora. Ela tem proposta de ser transformadora e engajada que procura no caminho, né, do esclarecimento um caminho, um método, né, para uma superação da realidade histórica, né? A realidade é essa que está engessada pela teoria tradicional positivista, que pensa em leis do movimento social sem considerar as circunstâncias históricas dadas, né, os contextos sociais. Então, esses pensadores, né, esses pesquisadores, eles vão partir para uma prática, que vai ser a aplicação de questionários. E a partir desses questionários, eles vão tirar algumas conclusões que vão ser importantes para compreender, então, a mentalidade das pessoas. E aí vem esse aspecto de psicologia, inclusive, né? Então, eu vou ter que unir essas duas vertentes para poder chegar às minhas conclusões. Então, como filosofia social aplicada, a escola produziu, na escola de Frankfurt, produziu uma primeira pesquisa na Alemanha, né? Tal pesquisa foi realizada com trabalhadores, para os quais foram distribuídos mais de 3.000 questionários, com o objetivo de compreender a mentalidade dessas pessoas. Tabuladas as respostas, os intelectuais frankfurtianos, presididos por Horkheimer, concluíram que o número de dominantes na sociedade havia diminuído e o número de dominadores aumentado. Estes, apesar de se encontrarem em miséria material, admiravam os dominadores e queriam se parecer como eles. A burguesia alemã, nesse sentido, toma-se, não, né? Eu queria falar, acho que toma-se, né? Torna-se, esqueci de botar o R. Torna-se um ideal para os trabalhadores. E a gente tem essa grande situação aqui da imagem. O que acontece? Por que esse número de dominadores aumentou, sendo que muitos deles continuam na miséria, continuam, enfim, né, passando perrengues? Porque tem muito dominado se sentindo dominador, né? Então, o que acontece? É igual a imagem aqui da Minnie olhando para o rato. A Minnie, apesar de ela usar sapato, de ela usar uma sainha, um avental e luvas,
ela ainda assim é um rato. É igual quando o Pateta passeia com Pluto. É uma coisa de louco, né? Um cachorro passeando com outro. Mas eu até entendo um pouco, porque a minha cachorra, ela praticamente passeia sozinha. Ela segura a coleira na própria boca dela e ela vai andando do lado da gente. Mas a Minnie, que é um rato, olha para um rato, só porque ele não tem toda essa vestimenta dela, e fala, credo, um rato, né? Eu não sei, mas quantos anos vocês tinham quando vocês perceberam que a Minnie é um rato? Ou vocês sempre souberam que a Minnie era um rato? Eu nem sempre soube que a Minnie era um rato. Mesmo, né, vendo que ela se chama Minnie Mouse, né, que ela é um camundongo, mas não fazia essa associação assim tão rapidamente, né? Então, enfim, mas muitas vezes acontece isso, né? De você ser um rato, não, brincadeira, mas de você estar numa situação onde você é um dominado na visão ali da escola de Frankfurt, né? E você se vê então numa outra posição, ou você querer ser essa outra posição, né? O Paulo Freire, como ele é um pensador marxista também, quando ele vai escrever Pedagogia do Oprimido, ele diz: se a educação do indivíduo não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E é muito louco isso aí que ele está pontuando, né? Porque, na verdade, ele está trazendo um debate que é o debate da dialética, que a gente já viu em Hegel, vocês já viram em Marx também, que é aquela coisa, né? Eu tenho a tese, a antítese e a síntese. A síntese, deveria ser, então, essa libertação dessas amarras, né? Que fazem existir um ponto e outro. Mas que a gente acaba vendo nesse sentido aqui. Bom, então o que se percebia era a assimilação de um modelo, de uma ideologia, como se fosse a verdade do mundo, né? Os trabalhadores não tinham consciência, deixa eu sair aqui da frente, não tinham consciência de que sua pobreza material e cultural é que garantia a construção do modelo burguês. É que assim, ó, a gente já viu, provavelmente vocês já viram isso quando vocês aprenderam a aula de Marx, que por mais que a base da sociedade seja uma infraestrutura, que são de relações econômicas, materiais, base material, ela precisa de uma superestrutura que é de ideias, cultura, educação, religião, justiça, que venham a alimentar, a fundamentar aquilo que a gente vai ter na infraestrutura, certo? Então, cultural, né, que garantia a construção de um modelo burguês. Sendo assim, enquanto os trabalhadores tivessem como horizonte um mundo burguês, não poderiam alterar significativamente a própria condição de vida, porque eles não tinham consciência da própria vida que possuíam, né? Então, nesse ponto de vista que a ideologia tiraria das pessoas, muitas vezes, essa sua consciência de classe. Ideologia entendida desde Marx e aqui, né, chegando na escola de Frankfurt, como as ideias dominantes de uma determinada época serem as ideias de sua classe dominante. A ideologia, então, ela servia, né, para legitimar a dominação de um grupo, por sua vez, sobre outro. E a gente tem esse triangulinho que explica bastante isso, né? A gente tem a base, que é a infraestrutura, né? Essa base material, essas relações econômicas que vão basear a superestrutura constituída de ideias, de justiça, de educação, entre outras coisas, que a infraestrutura é a base de tudo, essas relações econômicas. Porém, se não for essa superestrutura, a infraestrutura ela não existe. Isso aqui existe para manter. Então, meio que é como se eu falasse quase que um é a base do outro, mas como eles vão ser pensadores marxistas, eles vão estar considerando mais esse aspecto mesmo. Infraestrutura baseada numa superestrutura, mas a superestrutura super importante para a manutenção dessa infraestrutura. Então, se a intenção da teoria crítica era superar uma dada realidade, ela necessitava, antes de tudo, de conhecer os obstáculos e as condições históricas dadas no momento ali que é constituído tudo isso. Então, nesse sentido, a pesquisa seria uma importante forma de compreensão para orientar essa ação com o intuito de ser transformadora. Nas pesquisas desenvolvidas pela escola, né, o que se percebe é a importância da questão ideológica. A mudança social deverá ocorrer, né, com um desmascaramento ideológico, ou seja, é fundamental que se explicite aos dominados o problema da ideologia e a sua estreita relação com a dominação. Enquanto eles estivessem defendendo que eles estão numa posição, mas na verdade eles estão em outra, nenhuma vantagem está chegando na mão deles em momento algum, né? A grande crítica que há ao positivismo é a noção de progresso vindo na mão do trabalhador e do proletariado e da burguesia, mas o Marx, e aí a escola de Frankfurt vai no mesmo caminho, não vai ver esse progresso vindo na mão dessas pessoas. Ainda há essa exclusão bastante
grande, né, nessa compreensão. Ou seja, é fundamental que se explicite aos dominados o problema da ideologia, isso em estreita relação com a dominação, né? A teoria crítica, então, ela contribuiria dessa forma para emancipar os trabalhadores, porque ela possibilitava, então, essa reflexão crítica sobre a própria realidade em que está inserido. Vários, né, estudos, né, e essa produção desses integrantes da escola de Frankfurt, né, desses estudiosos, enfim, acabaram sendo perseguidos pelo nazismo, foram para o exílio, mantiveram suas atividades nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, como, por exemplo, o Adorno e Horkheimer, que foram para os Estados Unidos. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, o Instituto de Pesquisas voltou a ser sediado, né, em Frankfurt, e as novas gerações de pensadores acabam então aí surgindo, renovando a perspectiva da teoria crítica até ali então desenvolvida. Beleza? E a gente continua falando, na verdade na aula que vem, ainda um pouquinho sobre a escola de Frankfurt e as próximas gerações e as próximas problemáticas que vão aparecer. Lista nos estudos, pessoal. Lista é a aula 13, underline filosofia, underline 281, underline Fellini, underline escola de Frankfurt de influências intelectuais. Tá bom? Espero que vocês estejam bem, que vocês valorizem os bons momentos, aproveitem esses momentinhos de vocês em casa, pessoal, né? Aproveitem a cama de vocês, o espaço de vocês, a possibilidade de não precisar acordar tão cedo nesse frio e vamos se cuidar, ficar em casa para logo mais a gente se encontrar. Um grande beijo, saudade de vocês e até mais.